para tentar entender um pouco melhor a pesquisa e saber se há algo se movendo no subterrâneo que a gente ainda não consegue enxergar. Nós convidamos para conversar o professor doutor em Ciências Políticas, Jairo Pimentel. Stephanie, por favor, as honras da casa, que é o nosso convidado. Muito bom dia, Jairo. Obrigada pela tua presença aqui no CNN Novo Dia. Bom dia, como vão? Bom dia a todos da CNN. É um prazer estar aqui falando com vocês. A honra é toda nossa, Jairo. Obrigada por nos atender. A pergunta é essa, a manutenção do cenário. Há algo que a gente não está vendo nesses dados iniciais que já trouxemos por aqui? Olha, as variações dentro das pesquisas, não é que a gente não está entrevistando sempre as mesmas pessoas em todas as pesquisas, são pessoas diferentes a cada pesquisa. E normalmente, quando se faz uma pesquisa do tipo painel, onde a gente entrevista as mesmas pessoas no decorrer do tempo, a gente observa muita mudança nas intenções de voto entre os grupos, né? Então, parece que nada mudou, mas existe ali dentro do eleitor uma intensa troca. Então, o Bolsonaro ganha uns 3 pontos, o Lula ganha 3 pontos, mas perde de outro lado para o Ciro, e assim vai. Então, essa aparente, no cenário macro, a gente vê uma estabilidade, mas no cenário micro, ou seja, dentro de cada eleitor, existe ali uma mudança de intenção de voto a todo momento. Eleitores mais estáveis é a minoria do eleitorado. A gente tem um eleitorado que muda muito no decorrer do tempo, mas como essas mudanças ocorrem tanto para um lado quanto para o outro, a gente acaba tendo ali uma situação de estabilidade aparente. As variações que ocorreram aí dentro da margem de erro, né? A gente observa o Lula na liderança, Bolsonaro atrás, consolidando cada vez mais nesse início de campanha eleitoral o cenário de disputa entre essas duas candidaturas mais fortes, perfazendo aí mais de 76% dos votos, 77% dos votos totais. Professor, bom dia. É o Rafael Colombo falando com o senhor. Dada a potência dos instrumentos que o governo utilizou para tentar fazer com que o presidente Bolsonaro se movesse nas pesquisas, né? Eu estava até me lembrando agora um pouquinho aqui com a Basília Rodrigues, nossa analista de política. A gente está falando de auxílio emergencial de R$600, Auxílio Brasil, né, de R$600, auxílio caminhoneiro, auxílio taxista, aumento do Vale Gás, corte de impostos dos combustíveis, energia elétrica, o que já resultou em deflação há 2 meses, pelo menos. Há alguma recuperação também no nível de emprego. É um arsenal e tanto, num prazo muito, muito curto. Não era para isso ter tido um efeito já nas pesquisas de intenção de voto, professor? Algum efeito já está tendo. Ele é bastante tímido, né? A gente percebe aí alguma subida do Bolsonaro nas pesquisas, mesmo nessa pesquisa do IPEC, apesar dessa estabilidade. Se a gente olhar 3, 4 meses atrás, Bolsonaro pontuava menos, né? Pontuava 27, então ele teve aí um ganho de 5 pontos, mas, de fato, a expectativa era um aumento ainda maior. Se a gente olha para o cenário macroeconômico, Bolsonaro era para ter um desempenho melhor do que ele tem hoje, tanto de avaliação de governo quanto de intenções de voto. A economia, apesar de não estar bombando, como ele diz, tem uma recuperação, isso é inegável. Isso mesmo antes das benesses que ele ofereceu com a PEC, chamada PEC Kamikaze, né? Mas o que impede, então, em relação a Bolsonaro? Por que ele não performa melhor nas intenções de voto? Justamente por ele. Ele é uma figura que, por um lado, tem um carisma junto a um público específico, um público mais à direita, um público antissistema ainda, mas para o eleitorado médio, a postura dele é uma postura agressiva, uma postura que gera medo, uma postura que gera controvérsia, e tudo isso acaba levando ele a ter uma dificuldade maior, né, em crescer nas intenções de voto. Então, eu diria o seguinte: o governo Bolsonaro tem um desempenho melhor do que o presidente Bolsonaro, e por conta disso ele acaba patinando mais nas intenções de voto em face dos benefícios que o seu governo está oferecendo. Professor, além disso... sim, pode concluir, perdão. Eu só complementar.
o eleitor não é bobo, né? Ele sabe que todas essas benesses são eleitoreiras. Se você vai for perguntar para o eleitor se está satisfeito com todo esse pacote que foi oferecido, sim, claro que ele vai estar. Mas ele sabe que dura até o final do ano e que, portanto, não pode esperar mais do que isso. Então, ele não é bobo, né? Ele vai querer, claro, esse benefício, mas não necessariamente vai se transformar em voto e ser considerado, digamos assim, na gíria, otário, né? Por ter aceitado tão pouco para eleger um presidente. Professor, aí estamos agora a 32 dias das eleições. Há prazo, ou o senhor identifica aí nas estratégias de campanha, o que a gente tem noticiado até agora, algo que seja capaz de mudar drasticamente esse cenário? Ou será mesmo que a gente vai para essa briga de um candidato tentando decidir em primeiro turno, o outro tentando empurrar para o segundo turno para ganhar um pouco mais de tempo, para dar musculatura para os seus esforços? Olha, eu acho que, dado o cenário, não tem muito o que vai acontecer. Eu acredito que, até pelo histórico, né, o presidente, por ser um incumbente, tem uma possibilidade de crescer nas intenções de voto. É histórico isso. Você olha todas as eleições, o incumbente, aquele que está no governo, cresce 3, 4, 5, 6 pontos, a depender, inclusive, do seu atual patamar de votos. Então, ele vai crescer. Eu acredito que ele chega aí próximo dos 40, 41% dos votos válidos. Hoje está com 37%, segundo a pesquisa do IPEC. E uma tendência de manutenção de Lula dentro desse patamar, o que vai dificultar, sim, a sua vitória no primeiro turno. Acho que falar em primeiro turno para o Lula é bastante prematuro e eu acho que improvável. Então, a disputa deve seguir para o segundo turno e, dado essa configuração de uma vantagem ligeira de Lula em relação a Bolsonaro no primeiro turno, tem de ser uma campanha mais difícil do que está se apresentando, ou pelo menos se apresentava no começo do ano. Eu acho que, né, Lula tem essa vantagem, uma boa vantagem, mas Bolsonaro não vai ser um adversário fácil no segundo turno. E não vejo mesmo no cenário de curto prazo algo que possa alterar essa realidade. É pouco tempo, como você bem lembrou, a campanha eleitoral, nem tem nenhum candidato que tem um tempo de televisão que seja esmagadoramente maior do que os outros adversários, está mais ou menos emparelhado, em torno do Lula, que tem o maior tempo, tem 3 minutos, o Bolsonaro 2 e pouco, a Simone Tebet também 2 e pouco, a Soraya também. Enfim, não tem nada, nenhum fator estrutural que nos diga que vai ser uma eleição que vai mudar, que vai ter alguma coisa que vai mudar esse cenário. Obviamente, nas eleições presidenciais sempre acontece um imponderável, né? Mas esses imponderáveis realmente fogem de qualquer analista, então não dá para dizer, olhando para as variáveis estruturais, o que está acontecendo é isso. Professor, a Basília Rodrigues, nossa analista de política, quer fazer uma pergunta para o senhor também. Basília. Oi, obrigada, Colombo. Professor, você disse que é muito difícil mudar. Você acha que em todos os aspectos nada muda? Ou, levando em consideração a posição dos principais votados, Lula e Bolsonaro, e em algum momento o Bolsonaro poderia ultrapassar o ex-presidente Lula? Eu lhe pergunto isso porque, tirando do desempenho que Bolsonaro teve nas últimas sabatinas, nos últimos debates, a campanha bolsonarista diz que agora vai investir, centrar esforços na rejeição de Lula e falar mais de corrupção. Eles viram que este foi o ponto alto do debate para Bolsonaro e o ponto fraco de Lula. Então, será que é possível, faltando um mês para as eleições, a campanha de Bolsonaro conseguir reativar o antilulismo, antipetismo de 2018 que contribuiu para a vitória de Bolsonaro? É uma estratégia. Eu acho que a estratégia é válida, mas vamos lembrar, precisa combinar com os russos, né? O outro lado também vai falar. Não é só um lado que fala. Como eu disse, não tem nenhuma campanha que tenha um arsenal de comunicação maior que a outra, está mais ou menos equilibrado. Então, dado esse equilíbrio, sim, a tendência pode ser aumentar a rejeição, mas, por outro lado, a contraofensiva da campanha de Lula, ou até mesmo
a de outros adversários, né? Como a gente viu no próprio debate, os candidatos bateram muito mais em Bolsonaro do que em Lula, né? Sobretudo as mulheres. Então, não dá para esperar só que um lado haja e o outro também não vai reagir. E nessa soma, o resultado tende a ser zero, né? A não ser que haja outros recursos que nós não estamos vendo e sejam disponibilizados, né? Como o disparo em massa de WhatsApp, que é proibido pela Justiça Eleitoral e que está sendo inquérito na CPI, CPI não, desculpa, está no inquérito das fake news que está sendo encampado pelo ministro Alexandre de Moraes e que parece ter perdido um pouco de força agora, essa possibilidade de disparo, porque os potenciais financiadores de Bolsonaro estão na mira da justiça, né? O Alexandre colocou aí o Luciano Hang e outros bolsonaristas, empresários bolsonaristas que potencialmente têm esse poder financeiro para poder colocar esses recursos à disposição da campanha de Bolsonaro, mesmo que de maneira não legal, à disposição, e que foi que provavelmente aconteceu em 2018, é isso que está sendo apurado ainda. Então, a não ser que aconteça algo desse tipo, eu não vejo a possibilidade de Bolsonaro conseguir ter sucesso nessa estratégia por conta desse jogo de soma zero, né? Então, é de se ficar observando, mas quando você olha para o cenário assim, estrutural, novamente, não tem nenhuma campanha mais forte que a outra em termos de televisão, de recursos financeiros e, portanto, a tendência é manter o que estava antes da campanha, dado que os adversários tendem a ter essa mesma força combativa. Conversamos aqui com o professor doutor em Ciências Políticas, Jairo Pimentel. Muito obrigada por nos esclarecer, nos ajudar na manhã dessa terça-feira. Sempre muito bem-vindo por aqui, viu? Eu que agradeço o convite e fico à disposição. Grande abraço e bom dia a todos.